Esse é o Japão na Idade Média. Há uma guerra constante e todas as terras estão arruinadas pela destruição. Ainda por cima, há uma grande seca, então ninguém tem nada para comer. Nesse estado de horror, uma mulher pobre e fraca caminha lentamente nas pistas acidentadas com os pés descalços. A mulher está grávida, mas ela não tem ninguém para ajudar ela a fazer o parto. Ela vai para um templo e literalmente empurra o bebê para fora sozinha. Então ela derrama uma lágrima por conta do quão doloroso foi tudo isso. De repente uma fera os ataca, a mulher pega um machado e o corta. Apesar de estar fraca e com fome, ela alimenta o bebê com os últimos restos do seu leite materno. Depois disso ela fica tão louca de fome que quando ela se depara com um cadáver, ela o vê como carne e deu para o seu bebê. Ela pensa em até mesmo grelhar o seu filho, mas não faz isso. Para evitar essa tentação, ela abandona o bebê. O nome desse anime de hoje se chama Asura. 8 anos depois, o menino pegou o machado da sua mãe e ele vaga por aí matando humanos e comendo eles. Aquele pequeno garoto agora é responsável por cometer vários e vários crimes e ataca uma família inocente, matando eles e comendo. Durante um dia normal, como de costume, ele se depara com um monge indefeso em uma ponte e se prepara para cumprir os seus deveres animalescos. Mas o monge era muito habilidoso para ele e evita ele facilmente com seus ataques e o desarma. O monge percebe que o menino é um canibal e ele nem sabia falar como um humano normal. Ele o nocauteia e o leva para uma caverna. Lá ele cozinha uma boa comida para ele e o menino come tudo como um cachorro. O monge diz que os humanos não foram feitos para matar uns aos outros, mas sim para ajudar uns aos outros. Então ele dá ao menino mais comida, e em troca, ele força o menino a recitar o seu antigo mantra budista. O menino consegue falar pela primeira vez, mesmo sendo apenas um mantra que ele não entende. Já é alguma coisa, e o monge lhe dá comida e o chama de Asura. O monge continua a sua jornada e o Asura segue atrás dele. Mais tarde, um homem que se chama Shishiro e algumas crianças estavam levando um tronco para sua aldeia. Uma das crianças cai de cansaço, então Asura corre para comê-lo, mas o Shishiro o chuta e nessa hora um pássaro enorme ataca o menino. O Asura pula contra o pássaro e o manda embora. Em troca, o Shishiro dá a ele um pouco de comida e as crianças dizem que ele é como um cachorro e o Shishiro chama as crianças para continuarem pegando o tronco e ir embora. Eles têm que passar por outra vila, mas algumas crianças jogam pedras neles e exigem pagamento para deixá-los passar. O Shishiro não tem como pagar, não tem o que pagar, então os meninos jogam mais pedras neles. Uma dessas pedras acerta acidentalmente o Asura que estava seguindo eles por trás. O Asura fica absolutamente furioso quando entra no modo Berserk completamente e ataca as crianças. Ele mastiga o pescoço de um dos moleques ali como se fosse um bom hambúrguer. Mas acontece que esse pirralho aí era o único filho do Lorde da vila. O senhor chegou ali ao local com seus guardas e exige saber quem fez isso. Quando ele descobre que foi o Asura, ele o persegue por toda a vila. E nas colinas, o senhor o alcança e eles se enfrentam. Mas o Asura pula sobre ele e morde o seu pescoço também. Então eles lutam perto de uma beira de um penhasco e o Asura realmente cai. Mas ele sobrevive porque ele cai sobre montes e montes de corpos. Só que ele ainda tá ferido e não consegue andar direito. Um dia, uma bela menina que se chama Wakasa encontra o Asura sangrando no rio Picasso e o leva para uma cabana abandonada e coloca uma brasa nos seus ferimentos para estancar o sangue. Então ela o enfaixa e alimenta ele com bolos de arroz. A Wakasa continua cuidando do Asura, lhe trazendo comida. Ele recita direto o mantra que o monge lhe ensinou antes de comer. E a Wakasa fica animada e por um longo período ela consequentemente consegue o ensinar a falar. Embora seja tão arriscado para ela, a Wakasa continua escondendo o Asura dos outros aldeões. Um dia, quando ela estava voltando para casa dos trabalhos no campo, ela vê que o Asura veio até ela para vê-la. Então ela o leva para o local nas colinas, onde ninguém pode vê-los. Mais tarde a Wakasa fala com ele sobre como ela gostaria de sair da vila, fugir para a cidade com o Shishiro. Uma noite, a Wakasa leva comida para o Asura, mas ela vai embora sem falar com ele. Mais tarde, quando ela estava trabalhando, ele pega a foice dela e vai embora, mas ela o acalma e o segura até ele sorrir. Mais tarde, ela cozinha para ele e depois volta para casa onde o Shishiro estava esperando por ela. Começou a chover de noite e o Asura vai procurar a Wakasa nessa hora e ele a encontra com o Shishiro enquanto eles discutem seus planos de fugir da vila.
O Asura fica com ciúmes. Dessa maneira, ele pega o machado que estava do lado de fora e acerta o Seshiro, ferindo ele. O Asura começa a bater no chão de frustração. A Wakasa fica com raiva dele e grita com ele, o chamando de demônio. Isso deixa o Asura ainda mais triste e ele sai da vila enquanto repete as palavras demônio. Naquela noite, um enorme deslizamento de terra desce das colinas e destrói toda a vila. O Asura sobrevive porque ele não estava mais lá. Algum tempo depois, o mesmo monge chega à vila e testemunha a morte e a destruição que havia ali. Muitas pessoas morreram. Ele faz uma pequena oração para Buda. Então, ele se depara com o Asura, que estava chorando, e ele diz que teria sido muito melhor se ele não tivesse nascido. O monge fica surpreso que o Asura agora pode falar, e ele continua dizendo que ele não é um humano, mas sim um demônio. Então ele ataca o monge. Mas o monge o derruba de novo, dizendo que o Asura tem um coração humano. Ele pega o machado do Asura e corta seu próprio braço em sacrifício ao Buda. Ele oferece o braço para o Asura comer, mas com certeza ele percebe que não quer comer a carne de alguém que ele conhece, então ele foge. A Wakasa e seu pai passam por um momento muito difícil, porque o deslizamento de terra destruiu todas as suas colheitas e eles não têm mais nada para comer. Um dos moradores sugere ao pai vender a Wakasa por um valor alto em troca de dinheiro para sobreviver, mas o pai grita com o homem, dizendo que nunca venderia sua própria filha. Enquanto a Wakasa sai de casa para mendigar comida, ninguém tem nada para dar, nem mesmo Seshiro poderia ajudá-la. Com o tempo, a Wakasa e seu pai ficam fracos e eles começam a morrer. O Seshiro tenta pegar um pouco de comida para tentar ajudar ela, do seu grupo, mas as outras crianças também estão com fome e eles lutam com o Seshiro. O Asura vê a situação difícil que a Wakasa estava, então ele vai, mata um dos cavalos da casa do senhor da vila e leva a carne de cavalo para alimentar a Wakasa. Quando o senhor descobre que o Asura ainda estava vivo e matando seus cavalos, ele chama todos os aldeões para ir atrás dele. Ele oferece uma recompensa de muito arroz para quem matar o Asura. O pai da Wakasa também se prepara para se juntar à caça, mas nesse momento o próprio Asura entra na sua casa e coloca a carne de cavalo na frente deles. Tanto a Wakasa quanto seu pai enlouquece com a tentação, mas a Wakasa joga a carne fora porque acredita que é carne humana. Mesmo quando ele diz que a carne é de cavalo, ela não acredita nele. Mas seu pai acredita e o Asura dá a ele metade da carne, que ele devora crua mesmo. Então ele foge secretamente. A Wakasa chora e o Asura implora para que ela pegue a carne. Ele diz que só quer ajudar para que eles se tornem amigos de novo. Mas a Wakasa ainda o odeia e ela se recusa a perdoá-lo. Ela decidiu apenas deitar e morrer. O Asura chora e diz que quer que ela viva, e nessa hora o senhor da vila chega com todos os aldeões trazidos pelo pai da Wakasa. Então Asura corre até eles e desvia de todos os seus ataques e ele foge para a floresta. Toda a vila foi atrás dele e suas tochas acendem à noite. O Asura embosca muitos dos aldeões e os mata um por um. O senhor da vila foi atrás dele solo, mas o Asura se esconde na grama, então ele surpreende o senhor e derruba ele do seu cavalo, e toda a cena é montada como uma batalha final. Ele acerta o senhor que literalmente cai e morre com um golpe. Isso foi muito rápido. O Asura foge enquanto os aldeões ainda vão atrás dele. Ele ficou preso em uma ponte e os aldeões a queimam de ambos os lados, então o Asura corre em direção a uma das extremidades, mas não adianta fugir, e ele cai. Mais tarde, nós vemos que toda a floresta foi queimada pelo fogo dos aldeões. Algum tempo depois, o Seshiro caminha e vê o Asura, mas nenhum deles faz nada um pro outro. Eles apenas passam reto sem esperanças. Um tempo depois, o Asura agora cresceu e ele também é um monge. Ele faz esculturas do Buda em madeira, enquanto o monge principal diz que o Asura aprendeu a viver, apesar de todos os problemas que ele enfrentou, e é isso que torna a humanidade tão bonita. Em uma cena pós-crédito, nós vemos que a Terra não é mais sofrida, não é mais árida, agora é rica, verde, além de próspera, com grandes cidades surgindo e as pessoas parecem estar de bem.